Olá, pessoal. A aula de hoje será sobre relações trigonométricas em polígonos. Pause os exercícios e tente fazer. Bom, se você se atentar, aqui nós temos um triângulo que ele não é retângulo, aparentemente, não está marcado. Então, eu tenho aqui, ó, duas medidas já com valores. Quero descobrir uma e tem um ângulo aqui, o meu ângulo de visão. O que eu vou utilizar, então? Teorema dos cossenos, nesse caso. Quem está à frente agora do ângulo de visão é que vai ficar separado, ó, aqui, ó. Como lá a nossa hipotenusa fica separada lá no Teorema de Pitágoras. Os outros dois você coloca aqui, ó, até essa parte exatamente o Teorema de Pitágoras, né? Mas quem fica separada, relembrando, é o lado que está aqui no ângulo de visão, é o lado oposto ao ângulo de visão. Coloco aqui também, ó, repito os dois lados que eu coloquei aqui e pego o cosseno do valor do ângulo que eu estou trabalhando. Vou fazer as substituições e calcular aqui as potências, tá vendo? E nesse momento eu começo a ver se eu consigo já simplificar alguma coisa, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá exatamente 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1, então eu já posso simplificar essa parte. Aqui eu tenho 16 mais 2 dá 18, mas essa conta aqui dá menos 8, então no total eu vou ter 10. Um número que é elevado ao quadrado dá 10. Eu vou tirar a raiz, que nesse caso é uma raiz inexata, né? Dá um número irracional e eu não tenho nem como fatorar mais esse número. Então, eu deixo dessa maneira. Essa é a medida aqui do valor de x. No B, a mesma coisa. Não é um triângulo retângulo, não posso usar o Teorema de Pitágoras, então vou ver outras opções. Nesse caso, de novo, o Teorema dos cossenos, porque eu tenho duas medidas aqui dos meus lados do triângulo e quero saber a outra. E também tem um ângulo aqui marcado, né, que eu vou chamar de ângulo de visão. Então, a frente desse ângulo, ó, vai ser o que vai ficar separado. A medida aqui, raiz de 39, é que está à frente, oposta a 120, tá vendo? Os outros dois coloco aqui, repito esses dois aqui, e aqui o cosseno desse ângulo. Lembrando que cosseno de 120 é menos meio, hein? Não esquece do sinal. A partir daqui, eu posso verificar se dá para simplificar, ó, resolvi aqui as minhas potências, aqui eliminei a raiz com a potenciação, e vou eliminar esse 2 aqui com esse. Menos multiplicando menos fica 2x positivo, né? Vai ficar mais 2x. E aqui, ó, é mais 4, mas se eu inverter o lado da igualdade aqui do 39, vai ficar menos 39. Então, no final, eu ficaria com menos 35. A partir daqui, é uma equação de segundo grau. Vou usar soma e produto, você também pode usar Bhaskara se quiser, sem problema. Soma é o seguinte, é o valor de B dividido por A, mas você deve inverter o sinal. Então, ó, 2 dividido por 1 dá 2, invertendo o sinal seria menos 2. Produto é C dividido por A. Menos 35 é C dividido por 1, tem que dar exatamente menos 35. Começo pelo produto, dois números que multiplicados deem menos 35. 1 vezes 35, tudo bem, mas não consigo chegar na soma. Depois eu vou para 5 vezes 7 e dá exatamente 35. Para dar negativo, um tem que ser negativo. Qual? Olho para a soma. Para ter uma dívida, então é o menos 7 que tem que ser negativo. Por quê? Quando eu tenho aqui, ó, 5 e somo com menos 7, eu continuo tendo uma dívida de 2. E se eu multiplicar esse com esse, eu também tenho menos 35, então já achei as raízes. O negativo não me serve porque é segmento, então o valor de x aqui é 5. Pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, o que ele quer saber? A distância de Sorocaba a Guaratinguetá, aqui, ó. Já fechei aqui um triângulo, tá vendo? Agora, ele também diz que esse triângulo aqui, ó, formado por Campinas, Sorocaba e São Paulo, é equilátero. E se desse lado tem 80, eu posso dizer que aqui também tem. Além disso, olha aqui a marcação que também está falando lá no exercício. Esse outro triângulo é de 90 graus. Se esse desse lado aqui é equilátero, eu posso somar os 90 aqui, mais 60 e vou ter o valor desse ângulo.
não é aqui um triângulo retângulo. Então, para descobrir essa distância aqui em vermelho, eu vou usar de novo o teorema dos cossenos. Quem vai ficar separado é a distância que eu quero, que eu vou chamar de D. Continuo pegando os outros dois aqui, elevando ao quadrado e também colocando aqui na multiplicação. Repara nas suas alternativas. É legal quando é de alternativa você dar uma olhadinha, o que você deve desenvolver para chegar mais rápido nesse valor, ó. O 80 está em evidência em todas elas. Então, eu vou tentar fazer isso aqui, já começar a colocar o 80 em evidência. Vou transformar, então, ó, o 160 como 2 vezes 80, tá vendo? E de novo aqui o 160 como 2 vezes 80. Vou simplificar esse 2 com esse e colocar quem está em evidência agora. Eu tenho 80 ao quadrado aqui, tenho 80 ao quadrado aqui, ó, porque ele está sendo elevado ao quadrado. E tenho 80 ao quadrado aqui, então vou colocar ele em evidência, olha. Quem ficou dentro, lembra, estou colocando o fator em comum, né? Que eles tinham em evidência. Mas eu tenho que voltar para cá quando eu faço essa distributiva. Então, ó, 80 elevado ao quadrado vezes 1 dá exatamente 80 elevado ao quadrado. 80 elevado ao quadrado vezes 4 dá exatamente aqui, ó, porque 2 elevado ao quadrado dá 4, e ele ficou aqui. E quem sobrou aqui? Eu tirei o 80 ao quadrado, ó, quem sobrou foi o menos 2 e o menos raiz de 3. Multiplicando os dois, ele fica positivo. Daqui eu vou tirar a raiz, e só quem vai sair é exatamente 80, por causa daqui, ó, do quadrado, vai ser eliminado com a raiz. O restante fica dentro, e dá exatamente aqui a alternativa B. Olha como já te ajudou, olhando primeiro para a alternativa e tentando achar um caminho para ser mais rápido. Pausa o vídeo e tenta fazer. Bom, eu quero saber aqui o ângulo teto, o valor dele. Olhando para esse triângulo, ele não é retângulo. E ele dá algumas informações que eu vou repassar para o desenho, ó. Aqui o valor é 2, esse pedacinho é 1 e esse é 5. Como eu preciso das outras medidas aqui para tentar, pelo menos, utilizar o teorema dos cossenos, eu vou tentar descobrir aqui, ó, esse valor pelo teorema de Pitágoras. Então, coloquei a C elevado ao quadrado, que é a hipotenusa desse triângulo menor. Descobri que o AC, portanto, é raiz de 5. Coloca aqui no seu desenho. Se você olhar para o triângulo inteiro, ele também é um triângulo retângulo, então consigo descobrir o valor dessa hipotenusa em relação ao triângulo ABD, tá vendo? Coloca aqui o AD como sendo a hipotenusa desse triângulo e de novo faz teorema de Pitágoras. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 36. Tirando a raiz, fica a raiz de 40. Eu não vou aqui fatorar, porque talvez isso suma lá no meu teorema dos cossenos, então vou trabalhar assim por enquanto. Agora, olhando para θ aqui, o valor à medida ao lado, que está oposto, é o 5, tá vendo? Então, ele que vai ficar isolado no teorema dos cossenos. Coloquei aqui. Olha como aqui já vai eliminar, ó. A raiz vai morrer aqui com o quadrado, a raiz vai morrer com o quadrado. E aqui, gente, eu já vou fatorar esse 40, porque daí eu posso tentar tirar todos os valores possíveis daqui de dentro, né? Vamos lá. Ó, fatorei o 40 como 5 vezes 2 elevado ao cubo, mas eu já separei aqui como sendo 2 ao quadrado, para ficar bem claro quem vai sair dessa raiz, quem vai ficar. Então, ó, vou somar esses dois. Quando chegar aqui, esse 2 elevado ao quadrado, ele vai sair. E o 5, quando eu multiplicar aqui, ó, por 5, vai ficar também, né? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é o próprio 5, né? Então, quem vai sair? O 5 e esse 2. 5 vezes 2 dá 10. Quem ficou foi esse, ó. E 10 vezes 2 vai dar o menos 20 que está aqui. Se você não consegue fazer esse processo, faz uma revisão, tá? Sobre radiciação, sobre as propriedades. Cosseno de θ tá aqui, ele vai continuar. E agora eu vou tentar tirar esses valores aqui ao lado para poder isolar esse valor. Então, ó. Aqui era mais 25, inverti, ficou menos 45, fiquei com menos 20, tá vendo?
Aqui estava multiplicando. Ele ficou dividindo menos 20 raiz de 2. A operação que inverti foi de multiplicação para divisão. Vou eliminar agora esses dois, porque aqui dá 1 nessa divisão. E eu ficaria com essa parte aqui, ó. Mas eu tenho que racionalizar aqui, ó. Porque eu não posso ter raiz de 2 aqui embaixo. Por isso que eu multipliquei embaixo e em cima por raiz de 2. Vou ter, portanto, que o cosseno de θ é esse valor, ó, raiz de 2 sobre 2. Lembrando lá dos meus arcos notáveis, eu sei que o θ vale 45 graus. Pausa o vídeo e tenta fazer. Então, olha, eles querem saber aqui a distância entre A e B. Esse topógrafo vai construir uma ponte, né? E ele quer saber essa distância. Ele já deu aqui essa medida, todas as medidas estão no problema, já estão marcadas aqui. E eu fiquei pensando, o que eu posso usar? Teorema dos cossenos não é, porque eu não tenho duas medidas de lado, tá vendo? Mas eu tenho dois ângulos internos. Vou descobrir esse que falta e já vou explicar por quê. 180 vale tudo, retirei os dois que eu já tenho, então esse pedacinho ficou como 45. Agora, eu vou usar a lei dos senos. O que diz essa lei? Que este lado dividido pelo seno do ângulo oposto vai ser igual ao valor deste lado, que está aqui em vermelhinho, que eu quero, dividido pelo seno do ângulo oposto. Eu vou chamar o lado que eu quero aqui de x. Vou multiplicar em cruz, e eu sempre dou essa dica. Não coloca aqui os valores de seno de 45 e de 30, só depois que multiplica em cruz. Eu já descobri aqui que eu tenho seno de 30 como meio, e aqui seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Se eu fizer 200 vezes 1, ele vai ser dividido por 2 depois. E aqui também eu estou dividindo por 2. Então, como estão de lados opostos da igualdade, eu já posso simplesmente simplificar. Essa raiz, como está multiplicando, eu vou dividir. E, de novo, aqui não é racional esse valor, então eu vou racionalizar. Multiplique em cima e embaixo pela mesma raiz. Aqui fica raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. E 200 dividido por 2 vai dar 100. Eu só arrumei e coloquei o valor à frente. Então, a medida aí dessa ponte é 100 raiz de 2 metros. Letra D. Vamos agora descobrir o apótema. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. O apótema aparece em polígonos regulares. Ele sempre sai do centro desse polígono até o ponto médio de um dos lados. Se esse quadrado tem lado 3, esse pedacinho aqui, ó, repara, ele vai estar no centro, né? Em relação a esse lado, ele sempre vai ser a metade. Então, é só dividir o 3 por 2. E o apótema em um quadrado vale a metade do valor do lado, e nesse caso, 1,5. No triângulo equilátero, ele dá esse desenho para vocês. De novo, pausa, tenta fazer. Eu vou fechar aqui, ó, e vou trabalhar aqui com esse ângulo. Se tudo aqui era 60, a metade vale 30. E se tudo aqui era 2, a metade vale 1. Agora, nesse triângulo aqui, eu vou trabalhar com tangente, porque eu tenho cateto oposto e cateto adjacente. A dividido por 1 dá A, e tangente de 30 é raiz de 3 dividido por 3. É o valor também aqui do meu apótema. Nesse último, um hexágono regular, de lado 4. Na verdade, o hexágono formam 6 triângulos equiláteros. Eu vou aqui fechar, e eu já sei que aqui vale 4. E aqui a metade vale 2. E trabalhar com o teorema de Pitágoras. Sendo que aqui o apótema, ó, é um dos catetos, tá vendo? Descubro que aqui, ó, dá 16, inverto aqui, fica menos 4, e esse valor é raiz de 12, que eu vou fatorar, vai ficar assim. Esse quadrado vai morrer com a raiz, mas o 2 ele fica, porque ele não tem expoente para sair dessa raiz. O 2 não, desculpa, o 3. Quem vai ficar, então? 2 raiz de 3 é o valor desse apótema no hexágono regular. Eu espero ter ajudado. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.